gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Boa noite, meus amados irmãos em Cristo, nosso Senhor. Vos desejo, vos saúdo nesta noite, este domingo, dia do Senhor, com toda a saudação de paz e bem por parte de Deus. Com muita alegria estamos aqui, mais uma vez, para conversarmos um pouco, para meditarmos sobre os ensinamentos do Testamento, aquilo que nosso seráfico Pai, São Francisco de Assis, nos deixou como herança, para que nós também, como almejadores da perseverança e do modo de vida franciscano, possamos colocar em nossas vidas, colocar em prática no nosso dia a dia e estarmos também em busca do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, neste domingo, vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que já vimos falando nos domingos anteriores, né? Um domingo de festa, domingo de alegria, uma semana muito especial para nós, todos franciscanos, semana em que comemoramos mais um ano da regra bulada de nosso Pai Seráfico Francisco. Em 1209, como falávamos na semana passada, Francisco, então, com os seus seguidores, aqueles que já eram os seus primeiros seguidores, né? Francisco foi em direção ao Papa. Ele foi em direção à Igreja. Francisco foi ao encontro de uma autorização da própria Igreja de Cristo para fazer aquilo que ele já estava fazendo com seus discípulos, que é viver em fraternidade. É muito interessante a gente ver esse momento na vida de São Francisco de Assis, porque nós vemos várias congregações, várias ordens religiosas, onde as suas regras, né, a doutrina, aquilo que rege todo o comportamento dos irmãos, dos freis, das freiras, dos sacerdotes religiosos, de diversas congregações mesmo, muitas vezes com textos complexos, com narrações complexas para que eles pudessem seguir, para que eles pudessem buscar, para que eles pudessem almejar mesmo, né, uma vida espiritual mais digna. Porém, de São Francisco de Assis, não. Francisco, ele, na simplicidade, na humildade, naquilo que ele sempre foi, desde o começo de sua conversão, nesse novo momento de vivência do Evangelho, né? Francisco, ele, nessa humildade, apresenta para o Papa uma regra simples, pequena, com poucas passagens, né? Na primeira regra bulada, na primeira regra não bulada, por exemplo, nós temos 12 tópicos. Temos 12 tópicos apenas. E toda a regra franciscana, tudo aquilo que São Francisco buscou, ele colocou como fragmentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque era justamente isso que Francisco vivenciava na sua vida, no seu dia a dia. Francisco, ele não fazia, como já falávamos, ele não fazia nada extremamente extraordinário. Ele apenas seguia na excelência e na raiz o Evangelho de nosso Senhor. Aquilo que, de fato, todos nós cristãos, todos nós católicos deveríamos estar fazendo nos dias de hoje. Viver o Evangelho de nosso Senhor. Viver aquilo que Jesus colocou para a gente como essencial. Aquilo que Jesus nos deixou através da vivência mesmo, daquilo que os seus apóstolos viveram, seus discípulos viveram, e de toda aquela comunidade viveu com o Senhor Jesus. E é exatamente isso que devemos colocar no nosso dia a dia, colocar na nossa vida. Francisco, ele almejava, outrora, antes de sua conversão, ele almejava ter glórias, ter poder, ter o seu nome expresso entre as nobres, né? Ser aclamado pelo povo,
aclamado pela sociedade, ser respeitado. E tudo isso que ele buscava na juventude, a partir do momento que o Francisco se tornou um convertido, Francisco se tornou cristão, vamos dizer assim, em atitudes mesmo, porque outrora ele sempre fosse um cristão na doutrina, no ensinamento que sua mãe deixou para ele vivia tudo aquilo que nós já havíamos conversado. Ele vivia toda aquela realidade, todo aquele mundo buscando os prazeres carnais, e não apenas os prazeres do espírito, para o qual todos nós somos chamados a viver. E Francisco, ele buscou, então, nesse momento, ali, pós-conversão, depois de ter aquela experiência, que posso dizer perpétua, porque a partir daquele momento ele não voltou mais atrás. A partir do momento em que ele teve a experiência de Cristo ressuscitado, do Cristo verdadeiro em sua vida, ele quis fazer disso a sua vida. E Francisco, então, não voltou atrás. Francisco, então, a partir daquele momento, ele continuou buscando, almejando e cada vez mais se doando a nosso Senhor Jesus Cristo. E como exemplo vivo disso, ele seguia o Sagrado Evangelho, as Sagradas Escrituras. Francisco, como já havíamos falado também, quando ele foi apresentar-se ao Papa para pedir autorização, para pedir permissão para poder estar dentro em vivência fraterna, Francisco já tinha ali os seus primeiros seguidores, seus primeiros amigos, seus irmãos. Francisco, então, ele já tinha um grupo em que vivia junto dele. E Francisco, então, ele ficava pensando como que eu vou passar para essas pessoas, o que falta para passar para essas pessoas que estão aparecendo da vivência evangélica de que ele ainda não estava fazendo, o que ainda faltava. E Francisco tinha essa inquietação no seu coração. E isso foi resolvido em 1208, quando Francisco estava numa missa e escutando ali o Evangelho, essa missa lá na Porciúncula, né? Francisco escutando então o Evangelho em que dizia: não leveis, o Evangelho do Envio, não leveis ouro nem prata, nem sacola ou alforje, não leve pão nem bastão, e nem tenha 2 túnicas. E Francisco, então, quando ele escutou este Evangelho, aquela inquietação no seu coração se tornou uma convicção. Francisco, então, disse: eu quero, é isso que eu quero para mim, é isso que eu desejo para mim. Viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sair ao mundo, pregar, anunciar a palavra do Senhor e não levar nada que seja de riqueza humana, não levar nada que seja de riqueza material, não levar nada que seja de insumos extra necessários. Não receber dinheiro, não tenha acúmulo de bens. Se você tiver 2 túnicas, deixe uma, leve apenas uma. Leve apenas aquela que é necessária para te vestir. E Francisco, escutando então todo aquele sermão que o padre fazia nessa celebração, Francisco almejava no seu coração ter esta vivência. E ele falava: é isso que eu quero. Quando acabou essa celebração, Francisco então ele foi reunir-se novamente com esse presbítero, com este sacerdote, e pedindo para ele que explicasse novamente o Evangelho, que falasse novamente dessas coisas do alto. Então, ali, aquele presbítero da igreja, pacientemente, ouvindo Francisco, começou a pregar de novo, a dar novamente o seu sermão, explicando cuidadosamente, com zelo, as passagens desse Sagrado Evangelho, dessa Sagrada Escritura. E Francisco, maravilhado em ouvir aquilo, com aquela esperança no coração se enchendo cada vez mais, aquele fervor do amor verdadeiro de Cristo, ele se encharcando daquilo, ele disse: é isso que eu quero. Então, reunindo com seus irmãos, Francisco então começou a pegar fragmentos do Evangelho, pedaços de passagens da Sagrada Escritura, montando ali uma regra, e se dirigiu então a Roma. Se dirigiu ao encontro de uma autorização da igreja. Porque, meus amados irmãos,
Uma coisa que vale ressaltar neste momento é que São Francisco de Assis ele tem um amor muito especial aos sacerdotes. Vamos ver isso daqui a pouquinho, né, no trecho do Testamento de Francisco que vamos meditar. Francisco ele tinha um amor muito grande com a igreja, um respeito muito grande. E quantas vezes nós, hoje, nos nossos dias, nós, cristãos, católicos, não respeitamos, não veneramos, não rendemos os devidos valores ao nosso sacerdote, ao nosso padre, aquele que está ali e que nos traz Jesus sacramentado, aquele que está ali e que nos traz o perdão dos nossos pecados, aquele que está ali e nos dá a bênção tão necessária para o nosso dia a dia. Quantas vezes nós cristãos, católicos, deixamos de participar das Sagradas Eucaristia? Como falávamos, quantas vezes nós brigamos hoje porque não podemos ir na Santa Missa, mas quando as igrejas estavam abertas, nós não íamos na Santa Missa. Parece um ponto totalmente contraditório, porque quando está tudo liberado, nós temos sempre, né, como vivíamos há um ano e meio atrás, né, sem esse medo dessa pandemia, dessa doença, nós vivíamos ali com aquela certeza de que nada poderia nos afastar da Santa Eucaristia, não é? Nós tínhamos Santa Missa em todos os lugares, todos os dias, principalmente falando aqui da minha realidade, da minha cidade, nós tínhamos missa todos os dias aqui na cidade. Nós temos missa de manhã, 7 horas da manhã, temos missa meio-dia, temos missa às 4 horas da tarde, temos missa às 7 horas da noite, em diversas comunidades espalhadas por toda a cidade. Temos missas no sábado, de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo, de manhã, tarde à noite, em diversos horários. E quantas vezes, meus amados irmãos, as nossas igrejas ficavam vazias? Quantas e quantas vezes já podemos participar de Eucaristias com 3, 4 pessoas lá dentro? Porque não dávamos o valor a Jesus sacramentado. Não dávamos o real valor, o real sentido, o verdadeiro significado da presença viva de Jesus sacramentado em nosso meio. E depois, infelizmente, quando entramos nessa situação recente dessa pandemia, né? Quando mergulhamos nessa infeliz crise em que estamos passando hoje, que é muito grave, diga-se por sinal, nós fomos obrigados a afastar da Santa Igreja, a afastar da Santa Eucaristia. Nossos corpos presentes não poderiam estar mais lá. Tivemos que aprender a ter uma experiência de Jesus totalmente espiritual, ter uma experiência de Jesus totalmente neste mundo virtual, né? A gente tinha que experimentar Jesus aqui, em nossos lares, longe dos tabernáculos, longe das igrejas. Que grande contradição, meus amados irmãos, porque nesses dias em que a igreja esteve fechada, tantas e tantas reclamações, tantas e tantas cristãos católicos que ofenderam a igreja, brigaram com os nossos sacerdotes, crucificaram os nossos sacerdotes, nossos bispos, porque fecharam as igrejas. Mas quantas e quantas vezes, meus amados, com tudo aberto, nós não fomos participar da Sagrada Eucaristia? Quantas e quantas vezes o preceito dominical era apenas o preceito dominical? Durante a semana ninguém mais procurava Jesus. E é isso que São Francisco foi fazer em Roma. Ele foi até a igreja. Ele foi até o chefe geral da nossa Santa Igreja, o Santo Padre, o Papa. Francisco pedia naquele momento uma autorização ao chefe, a autorização formal para a igreja, para que ele pudesse ser ali, junto com seus discípulos, os seus novos seguidores, imitadores de Cristo, imitadores do Sagrado Evangelho. Francisco não queria nada de extraordinário. Francisco não quis nada de extraordinário. Tanto que nós vemos nessa passagem, até mesmo nos filmes de São Francisco, eles sempre colocam esse trecho.
Te confesso que eu não encontrei ainda nenhum escrito, né, de São Francisco de Assis, mas ali um dos irmãos mais letrados apresentava para Francisco tudo aquilo que ele tinha que ler para o bispo, para ele não falar coisas erradas. E Francisco até tentava ler alguma coisa ali, mas não era isso que nosso pai seráfico queria. Não era isso que São Francisco queria. Francisco, na sua humildade, na sua simplicidade, Francisco então dirige-se ao Papa aquela parábola em que conversávamos semana passada. Volta lá no nosso programa, dá uma olhadinha. E naquela parábola tão cheia de sinais, tão cheia de enigmas e mistérios da fé, o Papa então compreendeu o que Francisco queria. Ele compreendeu mais do que isso. Ele compreendeu quem seria Francisco no futuro dessa igreja. E essa compreensão do Papa veio através daquela visão, daquela profecia que também falávamos, em que o Sumo Pontífice viu ali um pobrezinho, um poverelo, maltrapilho, mal vestido, segurando ali, em uma das pilastras, as ruínas da igreja. Naquele momento, então, o Papa reconheceu que aquele pequenino, aquele pobrezinho, aquele frágil, aquele maltrapilho, era São Francisco de Assis. Era Francisco, aquele que outrora estava ali, pedindo ali a sua bênção, e ele não queria atender. Ele então viu ali naquele pobrezinho de Assis, e ele reconheceu tudo aquilo que era o plano de Deus, tudo aquilo que de fato nosso Senhor queria fazer por meio de São Francisco de Assis. E concedendo então a bênção apostólica ali, ainda não bulada, sem aquela regra por escrito, Francisco apenas recebeu verbalmente a autorização principal, a autorização Sumo Pontífice, a autorização para ser uma fraternidade. E assim, amados irmãos em Cristo, inicia-se então a fraternidade franciscana, agora já reconhecida pela Santa Igreja, reconhecida pela Igreja de Cristo. E Francisco então, a partir daquele momento, ele começa a se preparar uma regra bulada, né, uma regra que tivesse a autorização por escrito do Papa, para que ele pudesse vivenciar em todos como posso dizer, todos os ramos, né? Porque logo em seguida dessa primeira regra em que Francisco apresentou verbalmente, Francisco então fez uma regra para os eremitérios, para as pessoas os frades, né, que quisessem viver apenas em adoração. E Francisco então mostrando essa regra para os eremitérios. Francisco então logo em seguida também já estava elaborando a regra da ordem franciscana secular, que nós chamamos, que seria a ordem terceira. Então foram 3 passos seguidos: a regra não bulada, essa aprovação verbal, depois a regra do eremitério, tem também, a regra de Santa Clara, as irmãs Clarissas, que apareceu logo em seguida, vamos falar disso nos programas mais à frente, e em seguida a regra para a ordem franciscana secular. Isso, meus amados irmãos, é importante a gente ressaltar, a gente conversar sobre isso, porque Francisco, ele quis obedecer à igreja em todos os aspectos. Francisco, ele quis ser obediente a Deus em tudo, até mesmo na obediência aos homens. Como nós sabemos, na nossa Madre Igreja, nós temos como sucessor de Pedro o Sumo Pontífice, o Papa. Hoje, nosso amado Papa Francisco. Nada mais justo de falar de Francisco com o Papa Francisco, não é? E, infelizmente, a gente vê a nossa realidade hoje, onde pessoas acabam denegrindo e ferindo a imagem da Igreja nos seus representantes. Poxa, mas por que temos que falar sobre isso? Porque, infelizmente, dentro desse sistema em que nós estamos vivendo hoje, onde tudo capitalizado, tudo polarizado, para o extremo, onde tudo que a gente fala, onde tudo que a gente quer demonstrar, qualquer coisa que você queira fazer, você está relacionado à política,
extrema do A ao B. Você está no extremo da igreja, você é extremamente conservador ou extremamente liberal. A gente está vivendo num momento delicado da nossa fé, onde nós não conseguimos expressar uma coisa fundamental. A gente não consegue vivenciar uma coisa fundamental que São Francisco de Assis fazia, que São Francisco de Assis fez durante toda a sua vida. E é isso que ele deixou para a gente como exemplo de vida, como testemunha, como herança, como o mais importante de tudo, meus amados, que é a caridade, que é o amor. Amor aos seus irmãos, amor aos seus inimigos, amor a toda a criatura. Hoje, quando nós vivemos este mundo polarizado, qualquer coisa que você fala gera discussão, gera desordem, gera desunião. Se você anuncia dentro da sua igreja que você é a favor disso ou de aquilo, se você tenta se expressar, às vezes, sem dar favorecimento para nenhum dos dois lados, você já é chacotado, você já é maltratado, você já é humilhado. Nós vemos isso na nossa realidade de igreja doméstica, aqui próximo da gente. A gente vê isso, a gente passa por isso no nosso dia a dia. Um exemplo simples para vocês, na nossa igreja nós temos, estava fazendo as contas, nós temos 14 transmissões da Santa Missa ao longo da semana. Então, em 14 momentos, nós tentamos levar a nossa comunidade, seja a comunidade local ou outras pessoas que nos acompanham de fora, a gente tenta levar uma imagem para eles de qualidade, um áudio de qualidade, para que eles participem também da Santa Missa conosco, sendo esse o nosso único meio de comunicação até os dias de hoje. Infelizmente, se você tem uma falha em uma das transmissões, se você tem uma falha em um dos momentos ali, seja por problema de imagem, problema de áudio, seja por internet que estava ruim, você é bombardeado de questões, bombardeado de perguntas, de xingos, de argumentos negativos. Você acaba sendo até mesmo humilhado pessoalmente, porque o nível dos comentários que vai chegando nas redes, que vai chegando é que as redes sociais ela é aberta. Então o nível de comentário que vai chegando para a gente vem com ofensas. É incrível, porque em todas as outras 13 celebrações semanais, a gente não escuta elogios. Mas não é isso, meus amados irmãos. Não é que eu queira ou não que precisamos receber isso. Eu quero que vocês entendam que é o mais importante de tudo. O quanto está faltando o amor, a caridade nas nossas ações, nos nossos dias a dia. Seja no teu trabalho, seja nas tuas reuniões, no teu estudo, seja ali na sua família, principalmente seja na sua comunidade. Tudo que formos fazer, precisamos fazer com amor. Francisco de Assis falavam que tudo que for ser feito, se você quer servir para Deus, faça pouca coisa. Não pegue, não abrace tudo. Não abrace todas as pastorais, todos os movimentos. Não queira envolver-se totalmente em todas as áreas, porque você não vai dar conta. Mas faça pouco, mas faça bem feito. Faça com amor. Faça com amor. E foi justamente isso. E é justamente isso que está faltando para a gente hoje. Mais empatia, mais amor ao relacionar com o outro, mais amor ao falar de assuntos da Santa Igreja, mais amor ao relacionar-se com os nossos sacerdotes, com o nosso pároco, com os nossos presbíteros de modo geral. Precisamos ter mais caridade para envolver, para estar com o outro. Nós deixamos muito isso para trás. Eu estou falando isso, mas estou falando para mim também. Quantas vezes nós estamos deixando de amar o outro como ele precisa? Nós não sabemos o porquê aquela pessoa cometeu aquele erro na transmissão. Nós não sabemos porque houve aquela falha na transmissão. Nós não sabemos o motivo. Nós não estamos no lugar do outro, porque é muito fácil a gente julgar.
É muito fácil a gente falar do outro, mas se colocar no lugar do outro, enfrentar as cruzes do outro, infelizmente, nós não fazemos. Infelizmente, isso nos falta. Que tenhamos, meus amados irmãos em Cristo, mais empatia no nosso dia a dia. Não tem como falar de Francisco, não tem como anunciar as obras de São Francisco de Assis, se a gente não falar do amor que ele tinha com todas as suas criaturas. E nos próximos encontros, é muito vasto o material franciscano. Então, vamos dividindo aos poucos para irmos conversando, mas iremos meditar sobre o Cântico das Criaturas, que é uma das orações mais lindas que São Francisco nos deixou, falando justamente deste amor que tanto nos faz falta, desta caridade que tanto nos faz falta. Que assim, meus amados irmãos, neste domingo, dia do Senhor, ainda dentro das celebrações da Páscoa do Senhor, que nós possamos nos voltar a todos aqueles que fazem parte da nossa vida, aos nossos familiares mais próximos, esposa, filhos, seus pais, a igreja doméstica presente no seio da nossa família, a igreja doméstica ali comunitária, que nós possamos voltar com amor, possamos estar em intimidade com este amor. E é somente assim, meus amados irmãos, é somente assim que a gente vai conseguir dar um passo na nossa fé ao encontro de nosso Senhor, caminhar ao encontro de nosso Senhor. Esses ensinamentos de São Francisco de Assis vêm nos mostrar justamente isso, para que busquemos a perfeita alegria. Para que busquemos a perfeita alegria, é preciso estarmos nesta alegria. E não adianta você apenas ser alegre, feliz pelo lado de fora. O teu coração precisa estar encharcado disso também. Então, meus amados irmãos, que nesta primeira meditação, nos coloquemos na presença do Senhor, nos entreguemos totalmente ao Senhor, e como aqueles discípulos, como o Senhor falava, se tu queres seguir, pega tudo que você tem, dá aos pobres, toma a tua cruz e siga-me. Que esse seja, para o dia de hoje, para o início dessa semana, o convite de nosso Senhor Jesus Cristo. Pega a tua cruz, pega os teus problemas, pega as tuas dificuldades, pega tudo aquilo que está te impedindo de aproximar de Deus, pega tudo aquilo que está te limitando no dia de hoje, todas as suas tristezas devido à situação pandêmica que vivemos hoje, a quantidade de mortes. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo ou que vão me ouvir depois, já teve na família ou em conhecidos a morte de alguém. Pegue isso, essa angústia que nos dá, essa tristeza, esse vazio que fica em nossa alma. Pega tudo isso, joga tudo na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Suplique que esse sangue e esta água misericordiosa que jorrou dele recaia sobre tudo isso, recaia sobre toda essa situação. Toma a tua cruz e vem. Segue nosso Senhor, mas segue com confiança e com amor, porque Ele é o Senhor que está conosco. Porque como Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te conheço. Eu sei tudo sobre você. Eu te chamo pelo nome. Tu és meu. Tu és meu. Nenhum fio de cabelo cai de tua cabeça sem que eu não saiba. Se você tiver que andar pelo fogo, o fogo não vai te consumir. As águas não vão te afogar, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te chamo pelo nome. Tu és meu. Tu és meu. Rezemos através dessa música, suplicando ao Senhor que Ele nos conceda a perfeita alegria. E logo em seguida, vamos meditar um pouquinho sobre o testamento que São Francisco de Assis nos deixou.
Afonso e Francisco e Leão sobre a neve caminham, vão tornando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai à frente ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras e exemplos pudermos levar a Jesus, e convertermos os homens à fé, até mesmo se não por ação, Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver aos cegos, aos coxos andar, surdos ouvir e todos falar, E que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos, isso não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas, como o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz. E se soubéssemos toda a ciência, os segredos da terra e do mar, Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o porteiro do lado de dentro, ao invés de abrirmos e assim a falar: quem sois vós que assim importunos, nessa hora nos incomodais? Somos nós, meus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E Frei Leão, se o porteiro disser que é mentira e que não abrirá, que encontremos um outro lugar em um canto qualquer. E se nós, diante da porta fechada, sobre a noite a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Mas se nós insistirmos em pranto, que abra e que tenha piedade de nós, pois com fome tão necessitados na noite não tem mais consolo em lugar. E se então o porteiro sair, empunhando o bastão a gritar, e bater em você e em mim muito mais, nos deixando no chão a chorar. E Frei Leão, se for Deus quem tal faz, que nos deixa na noite na cruz, se entendermos que esse abandono imita Jesus. E se nós, diante da porta fechada, sobre a noite a neve que cai, conservarmos a paz, isso é a perfeita alegria. Como vemos, meus amados irmãos,
se em tudo que nós estamos passando, em todas as diversidades, em todos os sofrimentos, se em todos esses momentos de angústias que nós estamos vivendo neste momento de pandemia, em todo o desespero perante as dificuldades pessoais, dificuldades emocionais, as dificuldades financeiras, que grande parte da sociedade, grande parte nós estamos passando. Se diante de tudo isso, nós tivermos a consciência e sabemos que em tudo isso imitamos nosso Senhor Jesus Cristo. E se a gente em todos esses momentos, em todas essas adversidades, se nós mantivermos a nossa paz, se nós mantivermos a tranquilidade espiritual e a certeza de que estamos servindo nosso Senhor Jesus Cristo em meio aos nossos sofrimentos, aqui, meu amado irmão, é neste lugar, é neste momento, é nessa situação em que se encontra a perfeita alegria. É nessa situação que se encontra o perfeito significado de amor de nós para com Jesus e de Jesus para cada um de nós. Que permaneçamos cada um unidos, mas que permaneçamos firmes na fé. Não desista. Por mais difícil que esteja, por mais difícil, mais complicado que seja, não desista. Não desista. Se as lágrimas não cessam dos teus olhos, se as lágrimas insistem em rolar, ofereçam-nas para nosso Senhor Jesus Cristo. Ofereçam salvação por todas as almas e pela conversão e cura de tantas pessoas que estão precisando. Ofereça o teu sofrimento, as tuas pelejas do dia a dia, as tuas dificuldades para nosso Senhor. E não desista. A palavrinha que o Senhor nos coloca para esta noite é: permaneçamos firmes. Aguenta firme. Aguenta firme. Por mais complicado que pareça, aguenta firme. O Senhor quer hoje nos mostrar isto, que junto dele, seguindo o seu exemplo, seguindo aquilo que ele viveu, e aquilo que Francisco viveu tão significativo na sua dia a dia, na entrega desta caridade perfeita, nesta alegria sincera, nós podemos encontrar, como Francisco encontrou, a doçura nos braços de nosso Senhor, o conforto nos braços de nosso Senhor. Assim é ali que Ele espera cada um de nós. É naquele momento, naquele encontro, que nós possamos ser melhores. Deixemos tudo para trás, deixemos todos os nossos medos, deixemos todas as inseguranças, nos abandonemos deste eu velho e vamos buscar uma vivência nova na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar só o comecinho do testamento que São Francisco nos deixou. Deixou 2 testamentos para nós, mais uma carta de vida e diversas outras admoestações posteriormente. Nesse testamento, Francisco disse: o Senhor deu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência assim, como se estivesse em pecado. Parecia-me demasiadamente amargo ver um leproso, e o próprio Senhor me conduziu entre eles e fiz misericórdia com eles. E afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo converteu-se em doçura da alma e do corpo. E em seguida detive-me por um pouco e saí do mundo. E o Senhor me deu tal fé na igreja para rezar e dizer simplesmente assim: nós os adoramos, nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as tuas igrejas que estão no mundo inteiro, e te bendizemos, porque pela tua santa cruz redimistes o mundo. Esta oração que nós fizemos na Via Sacra. Depois o Senhor me deu e me dá tanta fé no sacerdote que vive em segunda forma da Santa Igreja Romana, por causa de suas ordens, que mesmo que se me perseguissem, eu quero recorrer a eles. E se tivesse tanta sabedoria quanto teve Salomão, e encontrasse sacerdotes pobrezinhos deste mundo nas paróquias onde moram,
Não quero pregar além da vontade dele. Vocês observaram que aqui Francisco começa a dizer diretamente aos sacerdotes, a mostrar este amor e este respeito que ele tem. E a eles, aos sacerdotes, e a todos os outros, eu quero temer, amar e honrar como meus senhores. E neles não quero considerar pecado, porque neles diviso o Filho de Deus e não meus senhores. E assim o faço, porque nada vejo corporalmente do próprio Altíssimo Filho de Deus neste mundo, senão o seu santíssimo corpo e o seu santíssimo sangue, que eles recebem e somente eles ministram aos outros. E esse santíssimo mistério quero honrar, venerar acima de todas as coisas e colocar em lugar preciosos. Onde quer que eu encontre os santíssimos nomes e as suas palavras escritas em lugares impróprios, eu quero recolher, e rogo que sejam recolhidos e colocados em lugares honestos. E devemos, sim, honrar e venerar todos os teólogos e os que nos ministram as santíssimas palavras divinas, como aqueles que nos ministram o Espírito e a vida. Hoje eu vou me ater um pouquinho nessa passagem no início do Testamento de Francisco, de nosso Seráfico Pai. Nosso tempo já está acabando, mas eu gostaria de frisar um pouquinho com vocês isso que Francisco nos fala. Em algumas passagens em que alguns biógrafos narram da vida de São Francisco de Assis, quando Francisco estava andando na rua e ele via um sacerdote passando, Francisco se ajoelhava no chão e beijava até mesmo a sombra do sacerdote. Francisco via um sacerdote, ele se ajoelhava ao chão, ele se jogava, ele se prostrava ao chão na passagem de um sacerdote. Porque o sacerdote, naquele momento em que ele está celebrando a Sagrada Eucaristia, naquele momento ele se torna um personal Christ, ele se personifica a pessoa de Jesus Cristo. E ele traz para a gente naquele mistério da transubstanciação, onde o próprio pão ali se transforma no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, onde aquelas gotículas e partículas de vinho se transformam no sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso somente o sacerdote pode fazer. Somente o sacerdote pode fazer. Diz um santo, me fugiu o nome agora na memória, que se visse ali um sacerdote e um anjo, e os dois viessem ao encontro dele, ele iria primeiro abraçar, venerar e cumprimentar o sacerdote, e depois o anjo. Porque o anjo, por ser um ser celestial, não pode fazer aquilo que o sacerdote faz, que é trazer o próprio Senhor, o Deus vivo, para ali, naquele mistério eucarístico. Para nós podemos venerá-lo, adorá-lo e principalmente comungar. Somente o sacerdote pode fazer isso por nós. Trazer Jesus Cristo, presente nos sagrados mistérios do corpo e sangue, na hóstia consagrada. Por isso, é muito triste a gente saber que as nossas igrejas sofrem ataques contínuos de pessoas e membros de outras seitas, outras denominações religiosas, do Estado laico que estão tentando implementar no nosso mundo, não só no nosso país, mas no mundo todo. E a igreja vem sofrendo esses ataques e os nossos sacerdotes estão sendo a vítima, Nosso sacerdote sempre é o culpado. E, infelizmente, por próprios católicos, próprios cristãos, que não compreendem o significado da nossa fé, ou fazem parte daqueles grupos em que estamos falando que polarizam para totalmente conservador ou totalmente renovado. E você acaba vivendo nessa polarização e você esquece que ali, aquele sacerdote, por mais que ele seja, ele pode ser o mais pecador de todos os homens. Ele pode cometer o que lhe for que ele cometa. Naquele momento em que ele está celebrando a Sagrada Eucaristia, naquele momento da Santa Missa, ele para a gente traz o corpo e o sangue de Cristo. Aquelas mãos ungidas trazem para nós
o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos sim, como São Francisco de Assis, render um carinho especial, um amor especial aos nossos sacerdotes, à nossa igreja. Precisamos voltar sim para nossas igrejas, mas com aquele desejo adorador. Para a nossa cidade, nos próximos dias, agora devemos ter a reabertura consciente, A reabertura consciente das nossas igrejas, das celebrações da Santa Missa com a presença dos fiéis. Que você, fiel, você que for participar, que você que for ao encontro da igreja para participar da Santa Missa, vá com teu coração aberto, vá com teu coração desejando mesmo fazer parte desses mistérios eucarísticos. Vá com teu coração almejando ter ali uma experiência concreta de Jesus sacramentado no teu corpo e na tua alma. Não vá apenas para participar de um preceito. Não vá apenas porque é pecado se você não for na missa domingo. Vá com o desejo de ter essa experiência com Jesus. Lembre-se, meus amados, por tantos anos nós tivemos todas as igrejas disponíveis, abertas para nós. E por quantas e quantas vezes nós não fomos ter o nosso momento pessoal de encontro com Jesus sacramentado. Que assim, como São Francisco de Assis fazia ao prostrar perante o sacerdote, quando Francisco de Assis fazia ao se prostrar perante as igrejas, pois sabia que lá estava presente o tabernáculo da nossa fé. Que nós também possamos agora, nos próximos dias, com a graça de Deus, irmos verdadeiramente com o coração encharcados de ânimo, de alegria, de desejo, mas principalmente de amor, de caridade, para que possamos receber verdadeiramente o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos ser embriagados do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e ali todo revestido, todo curado, todo restaurado por Ele. Possamos ter este encontro pessoal com a Sagrada Comunhão. E assim, meus amados irmãos, já finalizando este nosso encontro, já finalizando este nosso programa, gostaria de deixar para vocês, como desejo mesmo, do fundo de minha alma, do fundo do meu coração, que vocês possam ter essa experiência de Jesus. Esse mesmo Jesus que te chama pelo nome, esse mesmo Jesus que hoje te convida a deixar tudo e a segui-lo. Por isso, meus amados irmãos, tenha esse desejo no teu coração. Eu espero que essas palavras, ao chegar no teu coração, independente do dia ou horário que isso for acontecer, independente do momento que isso for acontecer, que essas palavras, ao chegar no teu coração, seja a própria palavra do Senhor te chamando. Volta para casa. Venha ser feliz mais uma vez, pois eu te chamo pelo nome. Tu és meu, tu és minha. Eu te resgato. Que essas palavras, ao chegar no teu coração, seja propriamente o Espírito Santo soprando em tua alma e colocando dentro de ti esse desejo ardente de vivenciar o Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Assim, meus amados, finalizando este encontro, suplicamos ao Senhor Deus que nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para cada um de nós o seu olhar e se compadeça de nossa face, que o Senhor Deus tenha de nós misericórdia e nos dê a paz. Que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Venha ser feliz. Venha viver conosco. Volte para a igreja. Volte. Siga-nos. Siga São Francisco. Siga este exemplo de vida. Seja um franciscano. Venha ser feliz com a gente. E assim, finalizamos esse dia. Uma ótima semana a cada uma. Que a paz e o bem de nosso Senhor esteja presente em cada coração. E que possamos todos ter uma semana abençoada, uma semana guiada e ungida pela presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o
criação.